Boa tarde, pessoal. Talvez já tenha rolado aí uma insatisfação, seja da postura do Zazen, seja... Boa tarde, Ana. Seja por ter até escolhido refletir sobre a própria insatisfação, né? A verdade é que estava inquieta, aí estava insatisfatório demais o Zazen. A verdade, pessoal, é que a vida da gente é marcada por essa insatisfação, não é? Na vida, tudo que a gente faz na vida tem um objetivo muito claro na perspectiva budista. Tudo que nós fazemos é para evitar o sofrimento e conquistar a tão desejada felicidade. Então, pode ser a coisa mais esquisita que você possa estar pensando. É assim que a gente age. Nós agimos com esse intuito de ser feliz, acessar a felicidade e afastar o sofrimento. Tudo. E é justamente sobre esse tema, sobre a insatisfação, que é traduzido no Ocidente a palavra dukkha como sendo sofrimento. Essa insatisfação que nós temos, ou até mesmo o sofrimento, foi o primeiro ensinamento do Buda. Existe um sutra chamado de Dhamma Kakkapavatthana Sutra, né? Ou seja, há um ensinamento budista que, traduzindo aí para o português, ele é chamado de Colocando a Roda do Dharma em Movimento. A primeira palestra do Buda, após ele ter se iluminado, foi justamente sobre esse tema. A primeira palestra do Buda foi justamente sobre isso. Ou seja, sobre as insatisfações, sobre o sofrimento. E o Buda ele diz uma segunda coisa nesse texto, que é a seguinte: as pessoas procuram sukha, sukha é felicidade, mas elas acabam encontrando dukkha. Dukkha literalmente significa uma roda fora do eixo. Uma roda fora do eixo. Imagine quão desconfortável é você estar em um transporte cuja roda está fora do eixo. Então, na nossa vida, existem algumas coisas que estão fora do eixo. Que nós precisamos entender o que é que está fora do eixo. A gente precisa saber por que acontecem essas insatisfações. A gente precisa saber por que acontece. A gente precisa saber como lidar com essas insatisfações, que é o mais difícil. Saber como lidar com essas insatisfações e também saber como sair dessas insatisfações. E aí pode ser uma insatisfação de níveis diferentes. Não é? Eu não quero negar, muito pelo contrário, eu vou até afirmar isso aqui,
que muitas das nossas insatisfações têm a ver com nossas questões emocionais, as nossas insatisfações também estão relacionadas com os nossos comportamentos que nós herdamos dos nossos ancestrais. As nossas insatisfações, elas também estão relacionadas com, muitas vezes, com os nossos pensamentos, que são pensamentos que entram em contradição com a realidade do jeito que ela é. Ou seja, existe, portanto, o fator emocional, nossas questões emocionais, questões hormonais. Existe o nosso comportamento, o comportamento que nós herdamos dos nossos ancestrais, e também esse fator mental, que muitas vezes nós enxergamos a realidade de um jeito, forçamos a barra, mas na verdade a realidade é de outro jeito. E aí o que é que acontece? A gente vai cair nessa insatisfação. Uma outra coisa importante que está muito relacionado com essa questão da insatisfação é que nós procuramos sempre a felicidade em algum lugar. Nós procuramos a felicidade em algum lugar. Nós acreditamos que se a gente for em um determinado lugar, é lá que vai estar a felicidade. E aí, de repente, a gente até pode encontrar dessa felicidade. A gente pode até encontrar aquele objeto de felicidade. Só que, o que é que acontece muitas vezes? Quando a gente encontra os nossos objetos de felicidade, o que é que acontece? Nós temos ali um certo nível de satisfação, nós temos um certo nível de felicidade, e depois aquela felicidade acaba. Como o nosso colega Evangley colocou ali, a sociedade cria muitas situações que geram insatisfações. Mas a verdade é essa, a gente encontra esses objetos de felicidade e depois o que é que acontece? Aquela sensação acaba. Quando a gente encontra também, nós temos a sensação de que é difícil manter aquele objeto. E ainda nós temos medo de perder esse objeto de felicidade. E isso acaba gerando insatisfações. E tem uma coisa que é pior ainda. É que, como Sozen disse uma vez aqui na Casa Templo, existe um negócio chamado entropia, né? Ou seja, tudo tende ao caos. Tudo tende ao caos. Ou seja, os objetos degeneram. Então, a gente já começa a refletir sobre uma insatisfação que brota relacionada à impermanência das coisas. Ou seja, existe uma parte do nosso sofrimento, existe uma parte da nossa insatisfação que acontece porque nós desejamos, nós nos relacionamos com as coisas como se elas fossem permanentes. Mas, na verdade, tudo que existe é interdependente e, por ser interdependente, está em constante mudança, está em constante transformação. Ou seja, isso é um ponto importante para você depois parar e refletir. Existe, portanto, uma incoerência
da nossa parte em relação à realidade. E qual é a incoerência? A incoerência é que eu me relaciono com as coisas, com pessoas, com objetos e com situações, como se tudo isso fosse permanente. Mas, na verdade, tudo isso é impermanente. E eu não sei como me colocar diante disso. Então, vai gerar aí uma insatisfação. Isso é tão forte, nós temos esse modelo de relacionamento com as coisas. Isso é tão forte, pessoal, que a nossa tendência, e aí eu me incluo também, eu não me excluo disso, pelo contrário, a nossa tendência é controlar as pessoas, os objetos e as situações. Preste atenção. Controlar pessoas é um negócio muito doido. Não estou dizendo que não possa existir limites. Não é isso que eu estou dizendo. Mas controlar pessoas, como muitas vezes nós desejamos e até fazemos, é muito louco, porque as pessoas, elas têm as tendências delas. As pessoas também têm a interdependência delas. E qual é o nosso comportamento? Tentar pegar uma rédeazinha e ficar o quê? E ficar manipulando para poder ter o controle. As situações, você já parou para pensar que as situações da nossa vida, do planeta como um todo, só existe porque é mantido devido a inúmeros fatores. Mas o que acontece é que a gente tenta controlar as pessoas, os objetos e as situações, sem considerar que, por exemplo, essas situações são mantidas devido a uma teia, a uma cadeia interdependente de coisas. O fato é que as coisas mudam. E uma coisa muito importante para a gente refletir também é que as coisas mudam e podem mudar de tal forma, as coisas podem mudar de tal forma que a gente precisa ressignificar a nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa postura diante das situações. Porque o que pode estar acontecendo é a situação mudou e você continua agindo, se comportando, pensando do mesmo jeito. E isso gera insatisfação. Então, eu repito, algumas vezes as coisas podem mudar tanto, as coisas podem mudar de tal maneira que exija de mim um processo de ressignificar a minha vida, de ressignificar os meus relacionamentos, de ressignificar a minha postura diante das coisas. Isso é muito mais importante saber do que de onde eu vim para onde eu vou. Na perspectiva budista, saber de onde eu vim para onde eu vou é menos importante do que você saber disso aqui. Lógico que quando a gente fala que às vezes é preciso ressignificar, é preciso, portanto, a gente ver as coisas como elas são e criar uma nova base de entendimento das coisas e uma nova base de ação, porque senão as coisas não vão mudar, pessoal. Então, o problema não é porque as coisas mudam. O problema não é a impermanência. Não. A impermanência, anica, né, é um dos selos da realidade. É uma das principais características do mundo que a gente vive. É a mudança.
O problema é como a gente se comporta diante dessa mudança. Na maioria das vezes, o que é que acontece? A gente é mimado, faz cara feia, birra e briga. E a gente também tem uma outra postura diante das nossas insatisfações. A outra postura diante das nossas insatisfações é apelar para o prazer. O prazer tem sido, ao longo da nossa história, o nosso fingimento de felicidade. O prazer tem sido o nosso fingimento de felicidade. A gente finge que é feliz com pequenos prazeres, ou até com grandes doses de prazeres. Porque muitas vezes a gente não entende como a realidade é, ou de repente entende apenas no nível racional, mas não sabe como levar à prática, a gente não sabe como se relacionar de maneira coerente como as coisas são. Então a gente cai nessa de usar o prazer como sendo o nosso fingimento de felicidade. Pessoal, a gente como ser humano, isso é uma coisa boa também, mas nós somos guiados pelo desejo. Ainda bem que existe o desejo. Porque o desejo, a aspiração, é o que faz com que a gente olhe o nosso passado, olhe o nosso presente e deseje alguma coisa lá na frente. Então, o desejo é uma coisa muito poderosa na nossa vida. O desejo, ele não é ruim. Porque algumas pessoas, principalmente relacionadas às tradições orientais, coloca isso, né? Que o desejo, nós temos que matar o desejo. Não. Como é que fica o nosso desejo de se iluminar? De querer acabar com o nosso sofrimento? De querer criar uma coletividade melhor? O desejo é sim importante. O desejo não é de todo ruim. O problema é a intensidade do desejo. O problema é como a gente se relaciona com os objetos desejados ou para tê-los. Eu vou lhe contar uma explicação bem rápida como é que isso acontece. Repito, não tem nada errado com o desejo. O problema é como a gente se relaciona com esse desejo. É assim, se a nossa mente, se a nossa memória, memória, se a nossa memória estiver apegada, fixada a um objeto de desejo excessivamente, a nossa mente vai arquitetar um plano para ter esses objetos desejados. Calma, repita aí, escutei quando alguém pensou. Eu vou repetir. Olha só. Não tem nada de errado com o desejo. A questão é como a gente se relaciona com o desejo. Ou o que a gente faz para poder ter os objetos de desejo. A situação é que quando a nossa memória, isso, desde que seja consciente. Então, quando a nossa memória está afixada, está apegada a um objeto de maneira excessiva, a nossa mente ela vai arquitetar para ter aquilo.
Então, de maneira bem simples, a nossa mente, o nosso corpo, as nossas sensações, as nossas emoções trabalham um para alimentar o outro. E a situação acontece da seguinte maneira: a mente viciada, que ficou na memória, guardou um objeto de desejo, um objeto de prazer, seja o que for. Aí a mente viciada vai pensar e o corpo começa a sentir. O corpo viciado vai sentir e quando o corpo começa a sentir, a mente começa o quê? A arquitetar. Arquitetar, fazer um plano para ter aquele objeto de desejo. Pode ser simplesmente uma água gelada. Ou manipular um país inteiro. Só que nem sempre essa manipulação nossa dá certo, né? Nem sempre a gente arquiteta e dá certo. Eu vou pedir para sozinho ler. Eu comecei a ler o começo sozinho. Tu pode ir para mim, meu filho? Foi, acho que é Ok. Deise o que se pronuncia. É Deise o mesmo? Ele comentou: monge, boa tarde. Quando o desejo tem o objetivo de mudança de vida ou de insatisfação com o momento presente, ainda é legítimo esse desejo? Legítimo demais. Oportuno. É importante porque é justamente a partir do desejo que a gente faz as mudanças que a gente quer. O que é que tem aí? Tem a aspiração. A gente deseja, a gente aspira, porque a gente acredita que uma outra realidade é possível. E nós precisamos agir conforme o quê? Conforme a mudança que a gente quer ver. Que inclusive é até um tema do nosso retiro que a gente vai fazer no dia 29. Prática espiritual, mudança de vida, viver no momento presente. Porque o que acontece é justamente isso, pessoal. As nossas ações do dia a dia, elas precisam nos levar na direção da mudança que a gente quer ver. Então não existe, por exemplo, a situação de que, eu quero mudar e ficar só, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Não, nós precisamos fazer com que as nossas ações de corpo, de fala e de mente nos levem em direção à mudança que a gente quer ver. Só que aí tem um detalhe muito importante. Aí tem uma coisa muito importante. É que nem sempre a gente entende, e nesse retiro a gente vai fazer um pouco isso, nem sempre a gente entende que as nossas ações não são ações que a gente age uma vez e muda tudo. Por isso que o desejo é importante. Por isso que é importante a gente saber lidar com as insatisfações do dia a dia, pessoal. As insatisfações, elas são a causa principal para a nossa mudança de vida. Agora, é preciso ser coerente e é preciso ter determinação. Então, muitas vezes, surge essa insatisfação porque a gente não conseguiu repetir experiências que são prazerosas. E tem uma coisa que a gente, ser humano, aprende, quer dizer, a gente sofre, mas não detecta. Olha só. Eu disse isso essa semana. A gente passa, mas nem sempre está atento, que é assim. A insatisfação, ela é proporcional
ao nosso engajamento. Eita, eita. A gente que torce para time de futebol vive muito isso. O time do Barcelona, que nunca perde, perdeu de 8-2 ontem. Fui assistir o jogo todo animado, sem conhecer muito bem a realidade do outro time lá da Alemanha. 2. Aí o Barcelona fez um golzinho, aí depois... Eu disse, vou mais assistir esse negócio dessa lavada, não. Quando foi hoje que eu liguei a televisão de manhã, 8-2, eu digo, hã? Caramba! Eu torço pelo Flamengo também. Esse é um momento difícil. Escutar piadas. Volta, Jesus! E eu fui assistir o primeiro jogo do Flamengo. O segundo jogo do Flamengo, que foi quarta-feira. Com a expectativa dos jogos do ano passado. Eu me engajei nesse jogo. Foi frustrante. Só que eu resisti, eu fui até o fim, sabe? Quando foi no outro dia, o povo começou a colocar no meu WhatsApp, segue o líder, e a tabela de cabeça para baixo, porque o Flamengo é o último. Então, quanto mais a gente se engaja nas coisas, pessoal, maior a nossa tendência de sofrimento. Então, tem que ter um engajamento equilibrado. Há um problema sério que é a insatisfação, a nossa insatisfação, muitas vezes, fica encobrindo a nossa ingenuidade. A gente fica preso na insatisfação. E quando a gente fica preso na insatisfação, quando a gente fica preso porque está chateado, a gente esquece de ver as coisas como elas são. Então a insatisfação pode encobrir minha ingenuidade de não saber como as coisas são. A minha insatisfação pode encobrir o meu egoísmo. Não, essa xícara é apenas minha. Você pegou minha xícara, você pegou tal objeto. A gente fica preso ao fato da outra pessoa ter pego o nosso objeto, mas não para, pensa, sente, ver com clareza o nosso apego. Aí o que é que vai acontecer? A gente fica frustradozinho, a gente fica preso na dor. Então, muitas vezes, a gente não consegue ver o que está por trás das nossas insatisfações. Então, é preciso ver o que está por trás da insatisfação. Eu repito, isso é mais importante do que saber de onde eu vim e para onde eu vou. O Dalai Lama, ele escreve sobre a insatisfação o seguinte, veja bem. Quando estamos irritados com algo, sentimos que o objeto da raiva ou da insatisfação está lá fora, sólido, verdadeiro, não imputado, e que nós próprios somos de igual modo sólido e encontrável. Antes de ficarmos irritados, o objeto da irritação, o objeto da insatisfação, aparece normalmente. Mas quando nossas mentes são influenciadas pela raiva, o objeto da raiva ou da insatisfação parece feio, completamente repelente, nauseante, algo que queremos nos livrar
imediatamente. É assim ou não é? É desse modelo. Quando a gente está com raiva, com insatisfação, a gente quer destruir aquele objeto. Aí o Dalai Lama continua, olha só. O objeto parece existir realmente dessa maneira, sólido, independente e muito feio. E esta aparência de verdadeiramente feio estimula a nossa raiva. Porém, quando vemos o mesmo objeto no dia seguinte, quando nossa raiva desapareceu, o objeto parece que é mais bonito do que no dia anterior. É o mesmo objeto, mas não parece tão mal, não parece tão feio. Isso mostra como a raiva e o apego influenciam a nossa percepção. É aquilo que eu comecei dizendo. Da nossa incoerência de entender e de se relacionar com a realidade da forma que ela não é. Qual é a incoerência? Se relacionar com a realidade de forma que se ela fosse permanente, quando na verdade é impermanente. Então, a gente precisa entender que as insatisfações, elas refletem exatamente como está a nossa mente, como está o nosso conjunto emocional, como estão as nossas emoções. Então, o que fazer diante disso? O que a gente precisa é encontrar o nosso equilíbrio. Ou seja, o nosso equilíbrio, as nossas satisfações não podem depender dos objetos, não podem depender das situações, não podem depender de pessoas. Eu repito, não estou dizendo que não devemos nos preocupar com pessoas, com as situações. Não. Precisamos. A grande questão é como a gente faz isso. Sabe quando é que o mundo vai ser do jeito que a gente quer? Nunca. Ou melhor, até pode ser. Sabe quando? Quando a gente não quiser mais controlar tudo e deixar com que a beleza do momento que a gente está vivendo brotar por ele mesmo. Então, as coisas todo momento que surge são novos. Mas acontece assim, é que quando eu vou me relacionar com as pessoas, com os objetos e com as situações, eu levo esse meu condicionamento. E o que a gente precisa fazer é entender e ter autonomia sobre esses condicionamentos. Isso é mais importante do que saber de onde eu vim e para onde eu vou. As coisas, elas vão ser como a gente quer, primeiro, portanto, quando a gente deixar de ter essa tendência controladora. E segundo, quando a gente não tiver mais esses condicionamentos negativos. Pessoal, isso é libertador, isso é terapêutico. Quando a gente não tiver mais os condicionamentos, ou quando a gente conseguir ter mais autonomia em relação a esses condicionamentos, as coisas vão se apresentar a nós como elas são. Eu passei uma situação recentemente muito interessante.
que foi, estávamos conversando, e quando estamos conversando, as nossas tendências, elas se manifestam, e eu observei justamente a força de não querer controlar as coisas. Quando a gente não quer controlar as coisas, manipular pessoas, objeto ou situação, os fatos acontecem naturalmente e a gente começa a vivenciá-los de maneira mais satisfatória, de maneira mais saudável. E a gente passa a ver as coisas como elas são e não como esses condicionamentos negativos que eu tenho pinta para mim. Então as coisas só serão lindas, belas, quando a gente deixar de ter essa tendência controladora. Quando a gente conseguir fazer com que a realidade brote como ela é e os nossos condicionamentos negativos deixem de existir. Ou pelo menos que a gente tenha mais autonomia sobre eles. E para encerrar, eu queria ler a passagem de um sutra que fala um pouco sobre isso. Uma vez, um praticante chamado Bharya aproximou-se do Buda e pediu um ensinamento. O Buda compartilhou. Quando você vê algo, só veja. Quando você ouvir algo, só ouça. Quando você provar algo, só prove. Quando você simplesmente experimentar algo e não tiver qualquer portanto, o sofrimento termina. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Que você possa ter boas reflexões.